Podcast do Transporte. É uma tendência mundial. Em vários países, a falta de motoristas para pilotar ônibus e caminhões. E por aqui não é diferente. Há vagas, mas os candidatos não dão conta de apresentar o mínimo exigido para começar um processo de contratação. Quem fala sobre isso é a Letícia Pineschi, porta-voz da Abrat. Na realidade, a Abrat encontra hoje um quadro que ocorre em todas as empresas de transporte, não só em uma ou em outra região do país, mas uma falta de profissionais habilitados ao transporte rodoviário de passageiros. E quando a gente diz habilitado, não é exatamente ter a CNH nas classes D e E. O que nós percebemos é que os profissionais sempre se interessam, sempre comparecem, mas muito despreparados para um processo seletivo. Sem todos os documentos, sem ter um currículo preparado, sem estar com os cursos em dia, ou às vezes até está com o curso em dia, mas não tem como comprovar, enfim, uma série de itens que podem fazer com que, na largada, ele seja eventualmente desclassificado do processo seletivo e seja um excelente profissional que poderia avançar com sucesso no processo seletivo nas empresas de transporte. Isso acontece não só com a área de motoristas, mas também com outros setores da empresa. Mas como o motorista é o grande protagonista do transporte rodoviário e ele sempre vai ser um enorme diferencial de qualidade numa empresa, nos interessa esse tipo de diálogo mais do que qualquer outra área. Para enfrentar esta dificuldade de entrada de novos profissionais, a Abrat já tem mensagens nas suas redes sociais para orientar estes profissionais, como conta Letícia Pineschi. Vamos veicular num perfil que a Abrat tem, que é o @juntosabordo, vídeos onde nós estamos separando a conversa em algumas etapas. Primeiro, etapas de itens que são obrigatórios, são aqueles que os motoristas vão ter que apresentar em qualquer que seja a empresa na qual ele deseja participar do processo seletivo, porque são requisitos legais para a habilitação, e os desejáveis, que são os que podem transformar sua participação numa participação mais efetiva, com mais chances de sucesso, porque ele traz ali um diferencial de mercado. E ainda também estamos conversando a respeito do que ele pode fazer para incrementar o currículo dele. Hoje você sabe que tem uma série de equipamentos, né? Você tem os ônibus clássicos, que são aqueles de piso baixo, que na maior parte é executivo. Você tem leito, você tem semileito, você tem double decker, que é um veículo mais pesado, exige uma outra habilitação. Você tem as caixas automáticas, semiautomáticas, manuais, você tem muitos equipamentos. E da mesma forma, você tem eixos de linha que exigem mais ou menos especialização do motorista, não só em atendimento ao cliente, mas também na ecocondução, que é algo que todas as empresas estão trabalhando muito hoje em dia, uma condução mais confortável para o passageiro e que tenha menos impacto no meio ambiente, menos emissão de gases e partículas poluentes. Todas as empresas têm algum tipo de programa de premiação para o condutor mais ecológico, para o condutor que atende melhor o passageiro, e todos esses programas, eles também remuneram, em geral, melhor o condutor. Então, os vídeos de orientação para novos candidatos a motoristas e também para outras funções no transporte interestadual de passageiros estão no perfil da Abrat nas redes sociais. É o @juntosabordo. E a Letícia Pineschi deixa um recado muito importante. O transporte coletivo de passageiros é um setor onde não há espaço para o amadorismo. O amadorismo pode representar um risco muito grande para a sociedade. Então, quanto mais profissional e quanto melhor remunerada e mais especializada for a oportunidade de trabalho e o ambiente de trabalho, melhor será o transporte para a população. Podcast do Transporte.